Olá, meu amigo. Essa semana, mais propriamente ontem ou anteontem, o general Mourão, que é um general da ativa do Exército Brasileiro, aliás, responsável pela área de finanças daquela instituição, deu uma palestra na maçonaria de Brasília, onde ele fez algumas afirmações, algumas colocações que estão em debate na sociedade agora. O general Mourão disse claramente, evidentemente, objetivamente, de que se o judiciário brasileiro não colocar um paradeiro na desorganização produzida hoje nas instituições brasileiras, especialmente no quadro político nacional, uma intervenção do Exército se fará necessária. Não é o momento, mas esse momento está para chegar. Desde o início dos anos 2000, que eu venho dizendo nos espaços onde eu sou convidado a falar, ou nas salas de aula onde eu mais falo, que a conversa de que o Brasil é um país com as instituições sólidas, aliás, PT e PSDB venderam isso durante os anos 2000 inteiro, dizendo que o Brasil era um país com instituições democráticas consolidadas, sólidas, e que jamais o Brasil voltaria a viver situações como viveu no seu passado mais ou menos recente. Eu afirmava a contrapelo, eu afirmava contrariamente a isso, dizendo que, na verdade, isso não é correto de se afirmar, que o Brasil não tem instituições sólidas, coisa alguma, e que, na verdade, aquilo que se chamava de instituições sólidas era, na verdade, o fato de que o grupo que estava no poder, a esquerda, estava de forma consolidada no poder, sem contestação, sem nenhuma discussão realmente democrática e forte, e que se essa discussão, se o contraponto à esquerda que estava no poder, seja com o FHC, seja com o PT de Lula, viesse à tona, a nossa solidez institucional mostraria a sua enorme fragilidade. A Dilma, quando saiu depois do impeachment, disse, segundo reportagens à época, de que um dos erros do PT foi não ter ideologizado as Forças Armadas. Se as Forças Armadas tivessem sido ideologizadas pela esquerda e pelo PT, provavelmente ela não sairia do cargo como aconteceu. Semana passada, ou alguns dias atrás, não me lembro exatamente, o Fernando Henrique deu uma entrevista num grande jornal aqui em São Paulo, acho que o estado de São Paulo, em que num dado momento, ele comentando o cenário atual, ele dizia que as eleições de 2018, e de repente, entre vírgulas, ele diz, se houver eleição. O repórter não se atentou a essa questão, deixou passar batido e a entrevista continuou, mas eu não deixei passar batido. Ora, o fato é o seguinte, nós não temos informação nenhuma, nós, povo, nós, sociedade civil, não temos informação nenhuma, a maior parte ou a maioria esmagadora dos jornalistas também não a tem, mas um grupo muito seleto de poder ou daqueles que estão próximos ao poder as tem. Tem as informações sobre o que realmente está acontecendo. E a declaração do general Mourão essa semana sobre uma intervenção das Forças Armadas no quadro político atual é a evidência de que as movimentações em relação a essa situação são muito maiores, mais profundas e muito mais graves do que nós podemos ver e observar pelas manchetes diárias dos jornais. Está em andamento no Brasil, sim, um processo de choque, um processo tectônico de forças políticas que vão se embater pelo poder. Não imagine que a situação em que o Lula está, a situação em que o PT está, dizendo inclusive agora que pode boicotar as eleições do ano que vem, que um boicote do maior partido político brasileiro, um dos maiores partidos políticos da América Latina, a ausência do maior partido, do ponto de vista da organização, do ponto de vista da sua militância, se ausenta da eleição, isso não tem nenhuma implicação real e concreta na vida civil, é um engano. A fala do PT de que se o Lula não concorrer na eleição em função da sua condenação na Lava Jato é um golpe
contra o país, já é uma fala que antecipa não apenas o boicote eleitoral do PT, mas certamente antecipa um cenário muito mais caótico e muito mais grave, em que o que está em jogo é a disputa pelo poder. A situação generalizadamente criminosa em que o PMDB está, em que o presidente Michel Temer está, diante da situação mais grave ainda em que se encontra o Lula, o maior político de oposição no país hoje, a situação em que se encontra o PSDB com o seu presidente nacional, o Aécio Neves, agora afastado, também implicado nas operações Lava Jato, demonstra que o poder está completamente corroído pela corrupção, pela ilegitimidade, e que nós estamos caminhando para um vácuo de poder, que é um vácuo já visto, já concreto, e que já está sendo disputado nos bastidores, nas coxias desse mesmo poder. A fala do general aponta para o fato de que muito mais coisas estão acontecendo e que provavelmente esse final de ano ou virada para 2018 talvez não seja uma virada tão normal, tão calma como se imaginava. O Brasil não tem as instituições sólidas como o PT e o PSDB venderam nessa última década e meia, e como eu dizia que não tinha, e o Brasil real é esse que agora nós estamos vivendo. Um caos econômico, uma desestabilização econômica muito grande, uma desestabilização política imensa, uma república que não funciona, instituições democráticas que só funcionam no papel e nos discursos políticos, e um país que assiste atônito a tudo que está acontecendo. Isso é o Brasil real, isso é o Brasil de sempre, um Brasil desorganizado, com elites políticas descompromissadas, um Brasil que não funciona como deveria funcionar, e um poder constantemente disputado, constantemente vilipendiado, constantemente assaltado, e as instituições desse mesmo poder indo de roldão nessa guerra de poder que não é nova na República. Começou em 1889. Desde lá, a República é isso, o caos e a disputa pelo poder dos grupos dominantes. Muito obrigado.